A capoeira é africana ou é brasileira? Esta é uma pergunta que muitos capoeiristas se fazem, porque existem versões que defendem que a capoeira seja originalmente africana. E existem outras versões que dizem que a capoeira é puramente brasileira. Com tanta controvérsia, muitas vezes os estrangeiros que começam a praticar a capoeira ficam confusos, sem saber qual seria a verdadeira história da capoeira. Pois bem, para ajudar com isso, neste podcast vamos falar sobre a origem da capoeira. Para começo de conversa, eu acho que esta controvérsia não é verdadeira, ela é falsa. Por quê? A capoeira é afro-brasileira. Ela tem uma origem em rituais, em culturas, em religiões, em artes marciais, em jogos corporais, em diversas manifestações artísticas africanas. Porém, ela se consolidou no Brasil, no território brasileiro. Portanto, ela é uma mistura de duas coisas complementares e não opostas. Portanto, se nós formos falar da origem da capoeira, nós temos que falar da África. Ao mesmo tempo, quando falamos do princípio do jogo, da união do berimbau, junto com movimentos corporais, com músicas que são cantadas em português, isso tudo aconteceu no Brasil. Então vamos começar tirando da mesa esta falsa contradição e esta polêmica e falar um pouco sobre a história da capoeira. Vamos começar lá na África, numa região muito grande que engloba mais ou menos o centro e a parte austral da África, ou seja, a África na parte do sul. Cuidado para não confundir com a atual África do Sul. África Austral é a parte sul da África, mas não é a África do Sul, um país específico que existe nos dias de hoje, mas não existia na época do início da colonização portuguesa no Brasil. E por que isso é importante? Porque os povos que vieram originalmente trazidos da África para o Brasil eram povos de um tronco conhecido como banto. Quando falamos tronco, estamos falando sobre um tronco linguístico. Este tronco linguístico se chamava banto e ele englobava toda a região que hoje em dia é o Congo, Angola e até Moçambique. Toda esta região era habitada por povos banto, e estes povos são os que dão origem
a maior parte das tradições antigas do Brasil, que formaram a capoeira, o samba, o maculelê e diversas outras tradições que hoje em dia nós utilizamos na capoeira. Depois de um tempo, você tem a chegada dos primeiros escravizados de um outro tronco, que é o tronco Iorubá. O tronco Iorubá é da região da Nigéria, do Benin, é um pouco acima da região dos Bantus, olhando no mapa da África. Esse pessoal que vem dessa parte do entorno da Nigéria, do Benin, eles são chamados de Iorubá ou Queto ou Nagô. Esses termos se confundem, enquanto que aquele primeiro grupo que eu falei, que veio da região de Congo, Angola, os Bantus, eram chamados de forma genérica pelos portugueses de Angola. Então, um português ia dizer que um escravo era um escravo Angola e o outro seria um escravo da linha Nagô. Alguns eram Nagô, que professavam a religião do candomblé Queto, no qual tem orixás, como aqueles que você já deve ter escutado falar nas ladainhas da capoeira, como Xangô, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, entre outros. E os Bantus, ou Angola, tem uma outra religião que fala de inquices, não são os orixás, são inquices e outras denominações. Portanto, resumidamente, nós vamos falar de dois grandes grupos que foram trazidos para o Brasil. Um grupo mais antigo, que foi trazido primeiramente da região de Congo, Angola, chamado Bantu, e esse povo, ou povos, falava diversas línguas, entre eles o Quimbundo ou Kikongo, e tinha uma religião que hoje em dia é chamada de Candomblé Angola. O outro tronco que veio posteriormente é o tronco Iorubá, também conhecido como Bantu, Nagô ou Queto. Essas pessoas tinham a religião que hoje em dia se conhece como Candomblé Queto, que adora os orixás que você sempre ouve nas ladainhas. Ou seja, a capoeira recebeu muitas influências de povos de áreas diferentes da África. Todos esses povos se misturaram durante muitos séculos em várias partes do Brasil, fazendo um caldeirão cultural de tradições africanas ressignificadas em território brasileiro. No próximo episódio, nós vamos falar um pouco mais da história da capoeira. Você que está aprendendo português com este podcast vai receber várias informações
úteis para sua trajetória na capoeira. E eu, Ferradura, vou tentar falar da mesma maneira lenta com você durante todo esse processo, para você ouvir bem as palavras e aprender o português lentamente, mas de forma sólida. Um abraço e até a próxima!